o que diz a palavra de Deus sobre autoestima ou auto-se estimar-se a si mesmo, a si próprio. Quem cometeu esse pecado, esse erro? Aqui no livro de Ezequiel 28, se começarmos a ler, poderemos entender o perigo da autoestima em extremo. Diz assim aqui em Ezequiel 28, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, a Ezequiel, filho do homem, aqui quem fala é Deus, falando para Ezequiel, diz ao príncipe de Tiro. Tiro era uma cidade, digamos, da antiguidade que ficava ali no Líbano, ali no Médio Oriente, não é? Onde estava o Líbano, Israel, Damasco, todos aqueles países ali, né? Ali do Médio Oriente. Era uma cidade à beira-mar, uma cidade de negócios, onde os barcos traziam as suas mercadorias, não é? E também eles levavam as suas mercadorias. Tiro se fez uma cidade poderosa naquele tempo, uma linda cidade, extraordinária, fortificada. Então, por causa da sabedoria desse príncipe, que é o príncipe de Tiro, por isso é que Deus enviou Ezequiel a Tiro falar com quem? Não é? Essa profecia contra Tiro, o príncipe de Tiro. Ele diz assim, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Então quer dizer, Ezequiel foi enviado a esse príncipe. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Ao mesmo tempo que Ezequiel leva essa profecia para esse príncipe de Tiro, que é a representação de Lúcifer, não é? Porque ele era um exemplo do diabo aqui na terra, do que o diabo foi lá no céu, primeiro quando ele se transformou num profano lá no céu. E esse príncipe era o caráter de Lúcifer aqui na terra, não é? Por isso é que Deus enviou Ezequiel até a esse rei, a esse príncipe de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração como se fosse o coração de Deus. Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Quer dizer, assim dizia esse príncipe de Tiro. Eu sou Deus. Ele se considerava Deus. Por causa do quê? Da extraordinária sabedoria que ele recebeu. Mas ele não recebeu essa sabedoria dada por Deus. Continuaremos a ler para você entender. E continua Ezequiel a falar as palavras do Deus Altíssimo. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Isso é Deus, não é? Falando para esse príncipe de Tiro através de Ezequiel. Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Quer dizer, nós começamos esse estudo falando sobre a estima. O problema se encontra no autoestima, no auto-se estimar-se a si próprio, achar-se alguma coisa. Isso também se chama orgulho. A pessoa achar que é melhor do que todos. Nesse caso desse príncipe, ele achava ser um Deus. E por achar ser-se um Deus, veio essa profecia contra esse príncipe de Tiro, não é? Que será destruído por Nabucodonosor.
que Deus irá trazer a Babilônia contra eles, porque ele se achava o maior, o mais sábio de todos. Mas Ezequiel continua a falar assim: sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Esta frase aqui, ela não é intrigante, mas nos faz pensar. Deus, quando deu a sabedoria, nós todos sabemos, a extrema sabedoria que Deus deu a Salomão. Também Deus, essa sabedoria, deu a Daniel. Foi a esses dois grandes homens que Deus deu a sabedoria. Principalmente um grande homem que foi Daniel. Não é? Porque na sabedoria que quando Deus deu a Salomão, em parte da sua vida ele se corrompeu. Mas depois se tornou para Deus. Mas isso não aconteceu com Daniel. A sabedoria que Deus deu a Daniel, Daniel sendo fiel a Deus em todo o tempo, permaneceu essa sabedoria. Ezequiel conhecia Daniel e sabia da sabedoria de Daniel. E por isso aqui falou, sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Quer dizer, ao mesmo tempo que seja Deus falando através de Ezequiel, porque Deus sabia que ele era mais sábio que Daniel, mas quem deu essa sabedoria ao homem? Porque se Daniel recebeu essa sabedoria de Deus, no tempo de Daniel não existia sobre a face da terra nenhum homem mais sábio que Daniel. Então, foi o diabo que deu essa sabedoria para esse príncipe de Tiro. Porque o diabo também capacita. Hoje em dia você vê homens super inteligentes, principalmente pela internet, pela televisão, pessoas capacitadas, e você pensa, de onde vem toda essa sabedoria, essa inteligência? Pode ter certeza, muita gente nesse mundo é capacitada por Satanás, pelo diabo. A sabedoria, o conhecimento, a inteligência que eles têm não provém deles mesmos, mas sim é o diabo que os capacita e os inspira. Nem todos os homens sábios, não é, que estão aqui na terra, que parecem sábios, entre aspas, são inspirados por Deus. Essas pessoas malignas, essas pessoas que têm esse tipo de orgulho, esse tipo de autoestima, se estimar-se a si próprio, pode ter certeza que provém do diabo. E esse autoestima ao extremo hoje se classifica por um nome que nós conhecemos, que é o narcisista. O narcisista é o caráter do diabo, de Satanás. Todas as pessoas narcisistas, que são pessoas que têm uma estima elevada ao extremo, uma autoestima, não é? Que vai ao extremo, são todas as pessoas narcisistas. São pessoas autoegoístas. São pessoas que só pensam neles mesmos. Eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente, eu é que sei, eu é que posso. Espírito de Satanás, espírito de narcisista, espírito de pessoa egoísta, orgulhosa. Uma pessoa assim é uma pessoa endemoniada, carregada por demônios. Por isso que nem a psicologia consegue tratar um narcisista. Todo problema, um exemplo que se vê ao extraordinário, fora do normal, são possessões demoníacas. A psicologia não consegue tratar, nem com remédios. Porque
através dos remédios deste mundo não há cura, porque são pessoas possessas por espíritos imundos, espírito de Satanás. Só o Senhor Jesus pode libertar essa pessoa. Se essa pessoa for liberta, como diz as Escrituras, não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, essa pessoa será liberta desse autoestima ao extremo que se encontrava somente em Lúcifer lá em cima e trouxe aqui para a Terra, não é? Por isso agora você entende, um narcisista é uma pessoa endemoniada. Continuaremos nesse estudo a ler. Ezequiel diz assim, continuando essa profecia contra o rei de Tiro, que era também um príncipe, o rei de Tiro, daquela cidade de Tiro que fica no Líbano. Então, ele continua a dizer, pela extensão, pela tua sabedoria, vamos ler um capítulo aqui, e pelo entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, quer dizer, vê que essa sabedoria através desse rei cada vez aumentava cada vez mais, não é? Porque através do negócio que antigamente fazia, que era um negócio de troca direta, um comércio, é a mesma coisa que o diabo fez lá em cima. Isso é uma representação do diabo, não é? Aqui na terra, do que ele fez lá no céu, o comércio que ele fez lá no céu. Quer dizer, não é? Pela sabedoria que ele recebeu do Deus Altíssimo, o que ele fez? Ele conseguiu manipular todos os anjos que estavam debaixo do poder dele, não é? Com promessas. Claro que ele não ia cumprir, porque ele estava a pensar nele mesmo, porque ele estimava o coração dele como se fosse o coração de Deus. E ele almejava sentar-se no trono de Deus. Por isso é que ele conseguiu contaminar, não é? O primeiro profano no céu contaminou todos aqueles anjos, não é? E os convenceu a se levantarem contra o Deus Altíssimo, porque ele almejava, ele desejava, ele sonhava centrar-se naquele trono azul que está no céu acima do céu dos anjos. E quando aqui essa profecia ao rei de Tiro, pois levanta novamente uma lamentação contra o rei de Tiro, tudo isso é uma representação do diabo lá no céu e aqui na terra. Porque Deus encontrou nesse rei, nesse príncipe de Tiro, o caráter de Satanás. Por isso é que ele enviou Ezequiel, né, a dizer todas essas coisas a esse rei. E continua a dizer assim, pela extensão da tua sabedoria, o teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa dela se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que trarei sobre ti mais terrível dos estrangeiros dentre as nações. Quem era? Nabucodonosor, que era o maior exército sobre a face da terra. Ainda que a cidade de Tiro, naquele tempo da antiguidade, não é? Era toda edificada, murada, era cercada por muros, mesmo assim, não é? Nabucodonosor chegou lá com os seus ferros e destruiu aquele muro, destruiu aquela cidade. E toda a honra dessa cidade, todo o orgulho desse rei por causa dessa belíssima cidade que ele construiu, por causa das casas, dos palácios, né? Das torres, tudo que ele tinha, tudo que ele fez pela sua sabedoria e como ele fazia comércio e como ele transformava todos os produtos que vinham até ele,
né, de forma de uma, quer dizer, a matéria-prima que ele pegava, que era toda a importação, quer dizer, dos produtos que ele fazia o comércio com os outros reis de todos os países ali da circunvizinhança, ali do Médio Oriente, os produtos que vinham daquele país, ele conseguia transformá-los e vendia muito mais caro, por um preço de ouro. Por isso ele se enriqueceu. Toda essa sabedoria que ele encontrou, que não encontrou, mas foi dada por Satanás, ele se enriqueceu, ele se tornou poderoso naquela época, por causa da sua sabedoria. Por isso é que Ezequiel fala aqui, no livro de assim diz o Senhor, viste que, não, pela extensão da tua sabedoria, não é? No teu comércio, quer dizer, ele conseguiu criar algo que ninguém criava naquele tempo. Era a transformação, digamos, se era alimento, ele conseguia, de especiarias, ele conseguia transformar em alguma coisa que todos os reis vinham comprar. Se era madeira, ele transformava num móvel que todos queriam comprar. Se era animal, ele fazia alguma coisa, ele transformava tudo. Se era marfim, se era ouro, se era tecidos, bordados, tudo ele transformava e vendia por um preço exorbitante. Então ele se tornou riquíssimo e poderoso, não é? E todos os povos queriam morar dentro da cidade de Tiro, não é? E ele tinha um exército enorme, não é? Vindo de outros povos, para ver que esse rei se engrandeceu. Por isso, é quando se lê toda essa profecia contra o rei de Tiro, você tem que procurar ler tudo o que, não é, o que se passou antes, para você poder entender como essa profecia fala dessa cidade, não é, da sabedoria desse rei, desse príncipe, e a representação desse rei, desse príncipe, a Satanás. Eis que eu trarei sobre ti o mais terrível dos estrangeiros. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Aqui fala muito sobre o coração dos mares, quer dizer, o território ali de perto, porque aquilo é tudo ali perto de Israel, que é o Líbano, ali na cidade de Tiro. Quer dizer, eles sabem como é um país, que é um país, né, que é, na verdade era uma cidade, que o país era o Líbano, é mesmo a beira-mar, toda a beira-mar. Então, tinha todo o mar à frente da cidade de Tiro. Então, por isso é que fala aqui coração dos mares, porque no mundo, se formos ver o planisfério, o mapa do mundo, não é? Eles estão no centro do mundo, no coração dos mares. Por isso é que Deus fala no coração dos mares, não é? Porque eles estão no centro do mundo, no centro do mar, das profundezas do mar, onde está o coração do mar, onde está o núcleo da terra, não é? E também onde está o inferno, não é? Eles estão ali, no coração dos mares. Então, aí continua, dirás ainda, aquele que te matar, eu sou Deus. Quer dizer, tão orgulhoso, não é? Mesmo em meio à destruição da cidade e em meio à morte, né? Sendo morto, não é, por um soldado, ainda ele diz que ele é Deus. Quer dizer, como ele se autoestimou, achando ser alguma coisa, não é? A autoestima é algo destruidor. Nós só podemos estimar ao Deus Altíssimo, ao nosso Senhor Jesus. E a mais ninguém nessa vida. Se você estima, não é, os seus pais mais do que a Deus, os seus filhos mais do que a Deus, isso é amar os seus pais mais do que a Deus. É amar os seus filhos mais do que a Deus. Se você estima muito uma pessoa do passado, tenha cuidado. Você vai ter uma decepção. Tudo tem o seu limite. Nós podemos admirar alguém, mas fica na admiração. Não no estimar-se, no autoestima, porque você vai se decepcionar. Não podemos pôr ninguém
acima de Deus. Ainda que seja alguém que nos fez bem no passado, alguém que nós admiramos, que nós partilhamos algo no passado ou até no presente. Tenha cuidado com autoestimar-se alguém, porque você vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde. Nós temos que olhar para Deus, para o Senhor Jesus. Jamais nós vamos nos decepcionar enquanto os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma estiver nele. Então tenha cuidado. Nem pai, nem filho, nem familiares, nem grandes amigos, nem grandes amizades do passado, do presente. Você tem que colocar o seu coração, o seu autoestima. Porque a partir do momento que você coloca um grande autoestima, né, nessa pessoa, você cai. Você vai ter uma grande decepção mais cedo ou mais tarde. E você pagará o preço por autoestimar essa pessoa. Tudo tem o seu limite e o equilíbrio. Nós estimamos sim a nós mesmos dentro do limite. Mas o autoestimar-se a nós mesmos ou alguém, você vai se decepcionar. Por isso é que você vê que o narcisista, não é? Que é uma pessoa endemoniada, possessa por um espírito imundo, não é? É difícil alcançar a salvação, a não ser que reconheça, que é muito difícil reconhecer, ver que esse príncipe, esse rei de Tiro, em meio à morte, ser morto, ele dizia, eu sou Deus. Porque se autoestimou, achando ter um coração semelhante a um coração de Deus. E mesmo quando lemos mais para frente sobre, aqui também, não é? Aqui explica sobre Lúcifer, não é? O caráter de Lúcifer, o que se passou com ele ali no céu, como ele era, não é? Tudo também fala sobre ele se estimar-se a si mesmo por causa da sua formosura. Aqui diz mesmo aqui, não é? Elevou-se o teu coração, aqui, versículo, capítulo 28 de Ezequiel e versículo 17 para terminar. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, e por causa do teu resplendor lancei-te por terra. Quer dizer, porque ele se corrompeu, Deus o expulsou do céu, não é? Assim também essas pessoas que se acham, não é, são narcisistas porque se acham extraordinariamente belas, formosas, pessoas super inteligentes, né? Então, quer dizer, é muito difícil essas pessoas se converterem ao Deus Altíssimo. Tenha cuidado com o auto se estimar-se a si próprio, não é? Estima tem o seu limite. Tudo tem, né, o seu limite. Tenha cuidado com o seu coração. Tenha cuidado com a sua alma, né? Como diz a palavra de Deus, né? Enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. Quem o conhecerá?